Famílias descartam de 3 a 5 carregadores de celular por ano, mesmo que a maioria ainda funcione. Isso não é uma estimativa vaga, é o imposto silencioso que está na sua gaveta da bagunça agora. Hoje eu vou te mostrar a solução de 2 minutos que faz carregadores desgastados, intermitentes, que só funcionam se você segurar em um ângulo estranho, voltarem à vida praticamente de graça. Além disso, muitos ignoram um diagnóstico que teria salvo metade desses cabos desde o início. Um cabo de reposição bom custa de 10 a 20 dólares. Um pacote de tubos termorretráteis que conserta uma dúzia deles custa uns trocados e dura anos. Conserto meus cabos há mais de um ano e ainda não precisei comprar novos, não é por economia. Porque depois que você vê onde eles realmente falham, comprar outro começa a parecer meio bobo. E fique comigo até a parte final. Vou mostrar o truque de prevenção que impede que o cabo quebre de novo. Assim você não vai precisar repetir esse conserto a cada 6 meses como se fosse um seriado ruim. Primeiro, não trate um carregador que parou de funcionar como se fosse um mistério. A maioria das falhas de carregamento ocorre no adaptador, no cabo ou na entrada do celular. Geralmente as pessoas culpam o cabo e compram outro. Às vezes estão certas, mas na maioria das vezes não. Mito número 1. Se só carrega quando eu seguro em um certo ângulo, o cabo está acabado. Nem sempre. Esse carregamento só ao mudar o ângulo indica fio interno quebrado na curva do alívio de tensão. A proteção de borracha no encontro do cabo com o plug. Quando você puxa o cabo de lado para tirá-lo da mesa de cabeceira, a curva flexiona e os fios de cobre se desgastam até o contato ficar intermitente. A capa externa pode parecer boa, por isso muitos acham que o cabo está amaldiçoado, mas não está. Ele falhou mecanicamente justamente onde os engenheiros já previam. Mito 2. Fita adesiva resolve de verdade. Fita isolante é só um paliativo e evita que o cobre exposto cause curto nos seus dedos por uma semana. Ela quase não ajuda fios quebrados internamente, descola, gruda e parece que você brigou com um rolo de fita preta. É para carga emergencial à noite, não é conserto. Mito número 3. Carregadores rápidos estragam mais rápido, então cabos baratos acabam sendo desperdício. A morte do cabo raramente se deve aos watts, mas sim ao número de dobras no conector. Cabos de 5 e 20 reais quebram no mesmo lugar se usados do mesmo jeito. A diferença é a espessura do revestimento e o design do alívio de tensão. Não é uma maldição mística de carregamento rápido. Mito 4. Esse é o maior desperdício de dinheiro. Cabo novo, problema resolvido. Se o verdadeiro problema é fiapo acumulado na porta de carregamento do seu celular, você acabou de comprar um cabo novo para conectar em um buraco entupido. As portas acumulam fiapos, como aspiradores. Um pouco de fiapo já impede o encaixe completo do conector, causando o mesmo carregamento intermitente que muitos atribuem a cabos ruins. Antes de cortar, soldar ou gastar, olhe dentro da porta. Este é o diagnóstico gratuito que deve ser feito primeiro e leva 90 segundos. Desconecte tudo. Use um palito de madeira ou plástico, nunca metal, para evitar contato entre terminais. Raspe de leve as paredes e o fundo da porta de carregamento sob luz forte. Você vai se enojar. Sopre para tirar. Tente o cabo de novo. Se ele carregar normalmente, parabéns. Você reviveu um carregador que nunca esteve quebrado. Verifique visualmente a ponta do cabo e a porta USB do adaptador de parede. Poeira e areia do bolso acabam com mais conjuntos de carregamento do que muita gente admite. Ainda não funciona após limpar a porta? Agora isole a peça com defeito. Pegue emprestado um cabo que você sabe que está bom e teste com o seu carregador. Teste um carregador funcionando com seu cabo. Se alguma combinação falhar, esse é o problema. Com um multímetro barato, teste de continuidade nas pontas do cabo para saber se o fio está rompido, mesmo tendo só um de cada. A maioria das pessoas não precisa disso. O teste de mexer o cabo já basta. Se ao inclinar o plug perto da ponta que vai no celular, a carga para ou volta. O problema está nos 2 últimos centímetros do cabo. Essa é sua zona de reparo. Se chegou até aqui, provavelmente prefere consertar do que comprar outro pacote triplo na Amazon por impulso. Inscreva-se se quiser mais vídeos como esse. É de graça e realmente ajuda o canal. E se você quiser análises mais profundas, exclusivas para membros que eu não coloco nos vídeos normais, é para isso que serve a assinatura do canal. Beleza, vamos voltar para o cabo. A solução de 2 minutos resolve a falha mais comum sem solda. Você vai precisar de tubo termorretrátil com adesivo interno num diâmetro que passe pelo conector, um isqueiro ou soprador térmico e, opcionalmente, uma mola de caneta velha. É só isso. Coloque a manga termorretrátil no cabo antes de qualquer coisa. Muitos esquecem e depois precisam cortar o conector por erro próprio. Coloque a parte danificada com desgaste ou ponto mole no centro do tubo. Se a capa externa estiver rachada e o cobre estiver aparecendo, torça suavemente qualquer fio solto de volta ao lugar primeiro, para que nada fique para fora e possa causar um curto.
Para a versão aprimorada desse conserto, aquela que realmente dura mais que o cabo original, deslize uma mola de caneta sobre a área de alívio de tensão primeiro, depois cubra a mola e o cabo juntos com o tubo termorretrátil. A mola vira uma armadura flexível que distribui a força da dobra em uma área maior, evitando concentração em um ponto fraco. Aqueça o tubo de maneira uniforme até que ele se contraia completamente e o revestimento adesivo comece a sair levemente pelas extremidades. O adesivo funciona bem, veda a umidade e fixa a mola, deixe esfriar e conecte o cabo. Se o dano era no isolamento ou fadiga leve dos fios, sem ruptura interna, você já pode voltar ao trabalho. Essa é a solução de 2 minutos. É de graça com um kit de tubos termorretráteis, ou custa alguns dólares sem ele. Um pacote cobre anos de quebras de cabos em casa. Quando o conserto de 2 minutos não é suficiente, quando o cobre dentro está totalmente rompido e não há mais continuidade, você passa para o reparo de cortar e soldar de novo. Ainda sai mais em conta que um cabo novo e te faz se sentir um pouco ousado, no bom sentido. Ferramentas: desencapador de fios, ferro de solda básico, solda com núcleo de resina, tubo termorretrátil, 2 tamanhos e cerca de 15 minutos de foco. Corte o cabo de forma limpa no lado intacto do dano, 1 ou 2 centímetros antes da falha. Remova a capa externa com cuidado, cabos USB são pequenos e não toleram erros. Por dentro, você normalmente vai encontrar um fio vermelho, que é a energia, PCC, um fio preto, que é o terra, e em cabos com capacidade de dados, um fio branco e um fio verde para dados. Certos cabos de carregamento não têm fios de dados. Alguns cabos USB-C têm fios extras para suportar carregamento rápido. Se abrir um USB-C e encontrar muitos microfios, é outro tipo de cabo, geralmente difícil para iniciantes soldarem. Fique nos cabos simples USB-A para Lightning, USB-A para micro USB ou cabos básicos de carregamento USB-C na sua primeira tentativa. Coloque tubo termorretrátil nos condutores e um maior no cabo antes da solda. Estanhe o ferro e as pontas dos fios, depois solde vermelho com vermelho e preto com preto no conector de reposição ou na parte restante caso esteja enxertando. Deixe as emendas pequenas e brilhantes, desça o termorretrátil de cada fio, aqueça-os e depois deslize o termorretrátil do revestimento externo sobre toda a emenda e aqueça-o. Teste puxando suavemente. Se suportar e carregar o telefone, você montou um cabo com emenda mais resistente que o original. Algumas regras para que você não crie um risco de incêndio enquanto tenta economizar 8 dólares. Nunca deixe cobre exposto, nunca solde uma emenda e considere o serviço terminado sem colocar isolamento por cima. Não repare cabo que esquenta no uso normal. Calor é resistência. Num cabo de energia, isso transforma o faça você mesmo em porque está cheirando queimado. Se o carregador de tomada estiver rachado, zumbindo ou queimado, descarte-o. Cabos têm conserto, adaptadores de energia defeituosos não são um teste de personalidade, e o custo. É aqui que o prejuízo daquela gaveta de tranqueiras fica vergonhoso. Um cabo de reposição decente custa 12 dólares, pacotes baratos com vários cabos saem por 6 a 8 por cabo, mas estragam mais rápido. Kit de tubos termorretráteis, cerca de 6 a 10 dólares. Um kit que dura mais que seu celular atual e o próximo. Molas de canetas que seriam descartadas, grátis. Ferro de solda, se você não tiver um, de 15 a 25 dólares uma vez só, e depois ele se paga sozinho consertando cabos, fones de ouvido, brinquedos das crianças e todas as outras coisas que a vida moderna finge que são descartáveis. Um cabo consertado equivale a 12 dólares que você não gastou. 3 cabos por ano custam 36 dólares. Em 3 anos, já passou de 100 dólares só em cabos, sem contar carregadores. Muita gente também sai trocando as coisas no pânico. O custo do kit de reparo por conserto rapidamente fica abaixo de 1 dólar. Após o segundo conserto bem sucedido, parece que você realmente economiza dinheiro. Aqui está o que faz diferença no longo prazo. Prevenção para evitar ficar sempre no modo reparo. Nunca puxe um cabo pelo fio. Aperte o conector de plástico rígido, esse hábito previne a maioria das falhas no alívio de tensão. Evite dormir com o celular carregando sob o travesseiro e o cabo dobrado em 90 graus contra a cabeceira. Não deixe um cabo permanentemente dobrado ao redor do canto do criado mudo, como se fosse um batente de porta. Se você carrega no mesmo lugar toda noite, faça uma curva leve no cabo, evitando dobras bruscas. O cobre não é dobrado na mesma molécula toda noite. Melhoria opcional. Se quiser ser detalhista, após um conserto ou com um cabo novo que você goste, coloque a mola de caneta e o tubo termorretrátil em ambos os lados antes de algo quebrar. Você está reforçando o ponto de falha antecipadamente? O alívio de tensão de fábrica é moldado, com borracha pensada para baratear. Já o seu reforço com mola é pensado para não falhar. Meus 2 cabos blindados duraram mais que 3 cabos sem blindagem na mesma casa. Amostra de apenas uma casa? Claro. A física dispensa revisão por pares. Distribua a dobra, e o cabo vai durar mais. Um detalhe útil que muitos ignoram. Se seu celular tem carregamento sem fio e você só usa o cabo quando a base está ocupada, os ciclos anuais de dobra do cabo caem muito.
O carregamento sem fio não substitui cabos, apenas reduz o desgaste do cabo ao longo do ano. Junte esse hábito de segurar pelo conector e proteção de mola, e você não vai mais precisar de outro carregador. Isso deixa de ser um título e vira uma afirmação chata, mas real, sobre sua gaveta de tranqueiras. Você não precisa ser um canal de conserto, só precisa de uma noite, tubos termorretráteis e disposição para ver um cabo desfiado como falha de dobra, não motivo para correr para a Amazon. O mecanismo é simples, o ponto de falha é previsível. O conserto é barato, e ligar um cabo que você resgatou do lixo e ver ele chegar a 100% durante a noite é satisfatório até demais para algo que custa quase nada. Tire da gaveta aqueles cabos acabados, limpe a porta, faça o reparo com tubo termorretrátil de 2 minutos e só depois, se necessário, solde. Em menos de 1 hora você saberá se sua casa saiu do ciclo de trocar carregadores. Obrigado por assistir. Se isso te poupou de ir para a página de finalização da compra, compartilhe com quem sempre compra o mesmo kit de 3 cabos. Até o próximo vídeo.